Nas cartas de Paulo, ele sempre começa com a introdução, se apresentando como escritor da carta e deixando uma saudação para a igreja. É normal que depois desse pedaço, introdução e saudação, ele comece elogiando a igreja. A gente vê isso em tantas outras cartas, quase todas as outras cartas. Mas na carta aos Gálatas, ele já começa dando uma alfinetada segura neles. Então você vai ler comigo o versículo 6. Então Paulo faz a introdução aqui, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, exalta a Deus, se apresenta, dá a saudação, que geralmente é graça e paz, e no 6 ele diz: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Capítulo 3, diz assim, versículo 1: ó insensatos Gálatas, quem foi que seduziu vocês? Logo vocês, diante de quem eu apresentei Jesus Cristo como que crucificado. Vá para o capítulo 4 e veja os versículos de 8 a 11. Ele diz assim: mas quando não conheciam a Deus, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou se tornaram conhecidos de Deus. Como vocês voltam outra vez aos alicerces fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem servir? Vocês estão guardando dias, meses, tempos, anos, receio por vocês que de algum modo eu tenha trabalhado em vão. São palavras duríssimas. Bom, a igreja de Coqueiral, eu não queria que a gente recebesse uma carta dessa. São palavras duríssimas que Paulo envia para os irmãos daquela região. O que é que estava acontecendo ali? Paulo tinha apresentado o evangelho para aqueles irmãos tinham recebido o evangelho, tinham incorporado o evangelho na prática das suas vidas. É tanto que Paulo diz, quando você lê Gálatas todo, você vai perceber que Paulo chega a dizer: quando eu apresentei o evangelho a vocês, eu estava doente, e essa doença era uma enfermidade nos olhos, e vocês me trataram tão bem, a ponto que se vocês pudessem arrancar os olhos de vocês e me dar de presente, vocês teriam feito isso. Mas agora, de maneira tão rápida, vocês estão deixando o evangelho que eu entreguei a vocês. Aqueles irmãos estavam voltando, segundo um dos versículos que nós lemos aqui, aos rudimentos da religiosidade deles. O que é que estava acontecendo com os Gálatas? Eles, depois que aprenderam o evangelho, depois que apreenderam o evangelho, apreender é diferente de aprender, aprender é entender, apreender é incorporar. Depois que eles passaram a viver conforme o evangelho, dando testemunho de quem tinha não só entendido, mas aceitado e vivido conforme o evangelho, estavam voltando a viver como viviam antes. Então Paulo dá uma cartinha de presente a eles, dizendo a eles: bom, eu estou achando, já estou preocupado, achando que eu trabalhei em vão quando anunciei o evangelho a vocês. Quando eu digo no título dessa pregação, comprometidos demais para pecar, eu quero que vocês entendam que o título dela seria teologicamente correto assim: comprometidos demais para continuar vivendo em pecado. Primeiro porque, por mais que você seja comprometido,
uma hora ou outra você peca e eu peco. Todos nós pecamos. Mas a Bíblia não fala desses pecados acidentais, ela fala da vontade de permanecer no pecado. E a tese que eu quero defender nessa pregação, e aqui eu quero falar para todas as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, para que Jesus seja Senhor e Salvador das suas vidas. A mensagem dessa noite vai direcionada como um alerta de Deus, ou como uma exortação do Senhor, em amor, para todos que já entenderam, aprenderam, apreenderam, começaram a viver conforme a vontade de Deus. Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de Eduardo e Simone, que já estão entendendo o que é isso, já estão entendendo o que é deixar o Senhor entrar na vida. Então eu quero falar para nós que já experimentamos essa vida no Evangelho, que quanto mais nós nos comprometemos com isso, mais nós temos que nos afastar do pecado. E eu quero falar disso como uma exortação em amor da parte de Deus, baseado na experiência dos irmãos desta comunidade aí da Galácia, desses que a gente chama de Gálatas. Queridos e queridas, muitas vezes nós não nos comprometemos, escute isso, em nome de Jesus, muitas vezes nós não nos comprometemos mais, porque nós não temos coragem de abandonar alguns erros, alguns pecados. Muitas vezes nós passamos a vida sendo esquentadores de bancos de igreja, e fala para vocês alguém que já pensou assim. Por isso, antes de trazer aqui qualquer fala exortativa para qualquer um de nós, eu vivi assim. Passei 2 anos da minha vida, vocês sabem muito bem disso, frequentando os cultos toda quinta e todo domingo, Igreja Presbiteriana de Caicó, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruído por ela. Li o Novo Testamento 4 vezes, li o Antigo Testamento 1 vez, participava de retiros, me tornei inclusive líder de um grupo evangélico sem ser evangélico. E eu disse: eu não sou crente. E eles disseram: mas a gente quer que você lidere a gente. E o pessoal dizia: por que você não aceita? Por que você não entrega? E eu sabia, porque era que eu não entregava a minha vida a Jesus. Porque eu sabia que quanto mais eu me comprometesse com esse Jesus, mais eu tinha que me afastar dos pecados, e eu não queria me afastar dos meus pecados, porque eu era seduzido por eles. Lembro que em 96, quando nós fomos comemorar a conclusão de um curso muito complicado, que a gente passou 1 ano fazendo, eu sentei na mesa dos que tomavam a cerveja, ao invés de me sentar na mesa dos crentes. E eu fui para lá porque eu queria tomar a cerveja e cantar o pagode. E eu fiquei com tanta vergonha de mim, porque os irmãos que tinham confiado em mim, inclusive para eu liderar um segmento do movimento evangélico da escola de sargentos do Exército, que tinha 1.200 alunos ao todo, eles olharam para mim e disseram assim: rapaz, Zé Marcos não vai se comprometer além desse pinguinho que ele se compromete. E eu fazia isso de alma consciente, porque eu sabia que comprometimento, quanto mais você entra na vida de serviço a Deus, menos você tem condições de estar em pecado, em busca de pecado. Durante minha vida toda, aquilo que eu mais usei para fugir das minhas tentações foi o meu compromisso com Deus. Porque depois eu entendi que não adiantava ficar querendo alimentar os meus erros, alimentar os meus pecados, porque isso só me levaria para ruína sobre ruína. Até que um dia eu disse para Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? E eu pensei: eu vou dar dinheiro de oferta. Deus disse: é pouco, eu não preciso. Eu pensei: eu vou dar um culto em ação de graças. Deus disse: é besteira, eu não preciso. E eu fiquei matutando: o que é que eu vou dar? O que é que eu vou dar? O que é que eu vou dar? Até que Deus disse: o que é que eu dei a você? Eu dei a você a minha vida. E eu disse: tá bom, Senhor, então eu dou ao Senhor a minha vida. Foi nesse momento que eu aprendi que a coisa mais segura que nós podemos fazer das nossas vidas é mergulharmos nos caminhos do Senhor sem medo de nos comprometermos. Deixa eu dizer uma coisa
caso você esteja vivendo isso que eu vivi nessa fase da minha vida, e agora eu digo com a experiência de quem pode dizer olhando para trás, a coisa mais segura que você pode fazer é entrar de cabeça na vontade do Senhor. Se comprometa, meu irmão. Se comprometa, porque o seu comprometimento, paulatinamente, gradativamente, vai te afastar das várias possibilidades de pecado que a sua vida é apresentada. Eu tenho certeza disso. Não tenha medo de se apresentar diante do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo de mergulhar. Porque quando a gente se compromete, quanto mais a gente se compromete, mais a gente se assegura. Deixa eu só dizer a vocês, eu não estou dizendo aqui que um dia eu não vou cair. Eu não estou dizendo aqui que um dia eu não vou decepcionar vocês. Mas com o nível de comprometimento que a minha vida tem hoje, antes de eu querer desagradar o meu Deus, eu tenho que pensar em vocês todos. Eu tenho que saber que se eu cair, eu vou estar sujando uma história de uma igreja que tem 90 anos. Eu tenho que saber que se eu cair, aliás, e eu sei disso, se eu cair, eu vou estar decepcionando tantas e tantas pessoas que olham para mim e dizem assim: você é uma bênção. Eu sei que se eu cair, Satanás vai levantar um monte de gente para dizer assim: olha aí, no que é que deu. E eu sei que se eu cair, a própria história recente da Igreja Batista em Coqueiral sofrerá um grande dano. Se eu cair, meus filhos e minhas noras, que olham para o meu casamento, para a minha casa, e querem construir um casamento, um lar, conforme o modelo que eles estão vendo, serão extremamente abalados. Se eu cair, um casamento de 23 anos, uma relação de 23 anos, será definitivamente, talvez, abalada. E por fim, se eu cair, o meu Deus se entristecerá comigo. Veja que eu botei o mais importante por fim, de propósito, só para você entender que quanto mais você mergulhar, mais blindagem você vai ter para não cair no pecado. Mais blindagem. Então não tenha medo de se comprometer. E às vezes a gente conversando entre amigos sobre possibilidades de pecados, e a gente diz assim: e foi isso que colocou o título dessa pregação. A gente chega à conclusão que é verdade, nós já nos comprometemos demais para pecar. Um exemplo bem rasteiro aqui, bem simples, para você ter uma noção disso. Assim como os adolescentes da nossa igreja, que talvez sejam tentados para olhar em sites pornôs na internet, eu também sou. Mas quando essa tentação vem uma voz no meu coração que diz assim: pastor, e eu não tenho nem coragem, me entendendo como pastor de vocês, de dar um clique naquela miséria. Isso por causa de compromisso. Talvez se eu fosse só um crente de banco, dominical, como eu fui nos anos de 93 e 94, eu não tivesse essa preocupação. Comprometidos demais para continuar pecando. Não tenha medo de se comprometer. Quanto mais você se comprometer com o Senhor, a palavra diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos em Deus, na força que opera em nós, as condições para nos libertarmos dos pecados que tão de perto nos assedia. Nós temos essas condições. Se encoraje a se comprometer. A igreja dos Gálatas era bastante comprometida, mas voltou atrás. Queria que você abrisse aí os capítulo 5, versículos de 16 a 25. Olha o que a palavra diz: digo, porém, andem no Espírito, e assim vocês não satisfarão os desejos da carne. Preste atenção nisso. Andem no Espírito, e assim vocês não satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estejam debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. E aí ele vai dizer quais são. Lá na frente ele vai dizer, no 22, mas o fruto do espírito também é conhecido. E no 25 ele termina, eu termino o meu momento desse texto, quando Paulo diz, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Vá para o 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, a morte. O que semeia no seu espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Volte para o capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Deus nos chama para andarmos no espírito, porque se nós vivemos nisso, nós temos que andar nisso. Você vive no espírito. Você não seria quem é se não fosse o Espírito Santo do Senhor. Você não teria o que tem se não fosse o Espírito Santo do Senhor. Você não estaria aqui se não fosse a graça do Espírito Santo do Senhor que foi dada a você e a mim. Nós vivemos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, o Espírito luta contra a carne. E essa luta é interessante, porque nós sabemos identificar cada momento dessa luta, quando aquilo que vem nos assediar é da carne, ou quando aquilo que vem nos desafiar é do Espírito. A gente sabe e nenhum de nós peca inocentemente, porque os inocentes nem pecam. Todos nós, quando pecamos, sabemos que estamos pecando. Todos nós, quando pecamos, sabemos que estamos entristecendo o Espírito do Senhor. E coisa terrível é entristecer o Espírito daquele que mais nos ama. Uma vez eu conversando com um rapaz que estava numa situação muito difícil, estava vivendo uma vida de drogas, vivendo uma vida de sexo louco, de noitadas, e isso degradou aquele homem, aquele rapaz, degradou, emagreceu, se sujou e resolveu voltar para casa. E veio falar comigo, e eu disse, vamos lá conversar com seu pai. Ele disse, não, pastor, meu pai não pode me ver assim, eu não tenho coragem de entristecer o meu pai se ele me ver assim. Eu preciso tomar um banho, eu preciso passar um tempo, eu preciso ajeitar meu cabelo, eu preciso ficar minimamente pronto para que meu pai não se entristeça com essa coisa que está diante do Senhor. Ora, se nós fazemos isso com os nossos pais humanos, quanto mais nós não devemos fazer com o nosso Pai Celestial, que cuida de nós com muito mais zelo do que qualquer cuidador, inclusive do que as nossas mães. Se andamos no Espírito e vivamos no Espírito, nós não podemos entristecer aquele que se doou completamente por nós. Não há consequência boa do pecado, não há uma consequência do pecado que seja boa, uma. Se nós formos minimamente inteligentes e minimamente espirituais, nós não cederemos às tentações que nos assolam. Se nós formos minimamente inteligentes diante de cada tentação, a gente vai fazer igual a Jesus fez no deserto, quando Satanás chegou 3 vezes e tentou Jesus 3 vezes, apresentando a Jesus a solução para as maiores necessidades de Jesus. Mas Jesus, inteligente, espiritual, ele disse, eu não posso, como José do Egito, não posso entristecer o meu senhor Potifar, e não posso pecar contra o meu Deus. Se você e eu, nós formos minimamente inteligentes, nós não cederemos ao pecado. Pastor, o senhor está dizendo nessa pregação que eu posso viver sem pecado? Eu não posso dizer isso, mas pecado é igual crack,
Pecado é igual cachaça. Evite o próximo gole, evite a próxima pedra. E viva vencendo tentação por tentação. Porque não há consequência boa do pecado. Não existe. Não tem como. No mínimo, o pecado pode trazer alegrias momentâneas. No máximo. No máximo, ele pode trazer alegrias momentâneas. No máximo, ele pode trazer uma noite em que a gente namora com 4 meninas, ou com 4 meninos, ou com 2 meninos e 2 meninas, sei lá. No máximo. No máximo, a gente pode tomar todas e curtir a noite. No máximo, a gente pode ter uma relação sexual com uma mulher que não seja nossa, ou com um marido que não seja o nosso. No máximo, a gente pode ganhar um dinheiro ilícito, que com a mesma facilidade que vem, vai. No máximo. No máximo, Satanás pode nos assediar com alegrias momentâneas. Mas não há consequência boa para pecado. Não há. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até porque, para aqueles e aquelas que são reincidentes no pecado, vai chegar um momento em que você só vai estar cavando um poço, que talvez chegue um instante que você não tenha mais forças para sair dele sozinho. Cuidado com pecados reincidentes. Se tem um tipo de reincidência, é fazer de novo. Cuidado com os pecados reincidentes. Porque os pecados reincidentes, eles acabam com a gente. Por menor que ele seja, quando a gente não consegue fechar o ciclo e romper aquilo ali, eles acabam com a gente. Eles acabam com a nossa força psíquica. Eles acabam com a nossa moral. Eles acabam com a nossa esperança. Eles acabam com as esperanças de quem está perto de nós. Finda que chega um momento que você mesmo vai dizer de você mesmo: eu não tenho mais saída, porque eu já caí nessa miséria 1000 vezes. Cuidado com isso. Satanás sabe, como um bom lutador de Muay Thai, o que é que você faz com um camarada que você está lutando e você dá um golpe e abre o supercílio direito. O que é que você vai fazer? Todos os golpes que você der vai ser onde? No supercílio direito. No supercílio direito. Porque já sangrou, meu amigo, e você sabe que agora, qualquer tapinha que você der ali é mais sangue, e quando esse sujeito estiver lavado em sangue, os juízes vão olhar para ele e vão dizer: não tem mais condição, e ele mesmo vai olhar para ele e vai dizer: olha o jeito que eu estou. Às vezes é só um corte que foi aberto mais um pouquinho, o sujeito está cheio de forças, mas ele não tem mais estrutura psíquica diante daquilo. Como eu falei de uma pessoa que eu conversei essa semana que disse: pastor, eu não tenho mais jeito, só para a morte, porque contra esse pecado eu luto e caio. Satanás sabe disso. Se ele abrir uma ferida na sua vida, é na ferida que ele vai dar, Então tome todo o cuidado do mundo com isso. Fuja das tentações recorrentes. Se você não consegue operar o dinheiro do seu chefe, saia disso. Se você não consegue mais namorar sozinho com sua namorada, com seu namorado, saia disso. Se você não consegue mais ir para a academia malhar porque aquele cara ou aquela cara está te tentando, saia disso. Fuja do pecado recorrente, porque o pecado recorrente acaba com a nossa moral, diante de nós mesmos, diante dos outros, porque os outros vão olhar e vão dizer: realmente, não tem mais jeito. Se vivemos no Espírito, andemos, porém, no Espírito. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 5 que as obras da carne são conhecidas. Nós conhecemos. Agora veja o capítulo 2, versículo 20, e com essa aplicação eu encerro. Capítulo 2, versículo 20. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Fechei para Cristo. Estou com Ele. E vou até as últimas consequências. Matei os meus desejos carnais com Cristo.
Se ele foi pregado na cruz por mim, eu também estou pregando na cruz tudo aquilo que eu não consigo mais vencer. É em Cristo. Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu ainda levo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que é que Paulo está dizendo com isso? Quando olhei para mim mesmo e vi que sou todo inclinado para o mal, fechei a minha vida com Jesus. Fechei a minha vida com Jesus. Feche a sua vida com Jesus, irmão. Feche a sua vida com Jesus. Para de querer dar vazão aos seus desejos. Feche a sua vida com Jesus. Porque nessa luta, quem vai vencer por nós é Jesus. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha uma estratégia contra as tentações que eu nunca conseguia vencer uma. Eu lutava com minhas próprias forças. Até que um dia eu disse, rapaz, deixa eu me crucificar com Cristo também. Essa palavra é paradoxal. Paradoxo é extremista. Um paradoxo, quando você lembra aí que o Jorge Barro disse, esse paradoxo de ser fraco e ser forte. Então, paradoxo é extremo. Toda vez que você ouvir essa palavra, extremo. Essa palavra é paradoxal, porque crucificação significa morte. Mas é só a partir dessa morte que nós temos vida. Entende por que ela é paradoxal? Enquanto a minha vida não estiver crucificada com Cristo, eu não terei vida plena. Zé Marcos da Silva, filho de Messias e Fátima, está convencido, por A mais B, que se eu não fechar a minha vida com Cristo, eu vou ser o pior de todas as pessoas. Feche a sua vida com Cristo, deixa Cristo cuidar, se comprometa, e entenda que o nível de comprometimento que você já vive, já é suficiente para você não voltar atrás. Não faça como os crentes da Galácia, voltaram atrás. Não volte atrás, irmão, em nome de Jesus, eu trago essa palavra para te encorajar. Não volte atrás. Se o Senhor está querendo te dizer uma coisa nesta noite, é esta: não volte aos rudimentos antigos, não volte. Lute você mesmo, com a força do Espírito Santo que habita em você, lute, mas não volte atrás. Não volte atrás, porque tem um texto na Bíblia que diz que quando nós voltamos atrás, nós somos como a porca lavada que volta para a lama, ou o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. A segunda condição é pior do que a primeira. Não volte atrás. Saia daqui hoje à noite dizendo: estou comprometido demais para pecar. Estou comprometido demais para voltar atrás. Não quero mais voltar atrás. Me comprometi. Já disse que sirvo a Cristo, já me apresentei, a igreja já sabe, minha família já sabe, eu já verbalizei, não vou voltar atrás. Não volte atrás, porque Deus tem para você e para mim vida plena, mas a vida plena só se dá na crucificação, a vida plena só se dá quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus seja o gerente das nossas vidas, não nós. Não volte atrás, não volte atrás. Diga para você mesmo: sou todo fraco, fraca, sou todo falha, sou pequeno, sou impotente, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Diga para você mesmo: com minhas forças eu sei que eu não consigo, eu sei que eu vou cair de novo, mas hoje eu quero fazer um novo compromisso com meu Deus, ou renovar o meu compromisso com meu Deus, e dizer: é nele, na força dele, que eu não vou voltar atrás. Eu não vou ser como a porca lavada que volta à lama, como o cachorro que volta a comer do seu próprio vômito. Não volte atrás. E eu te asseguro, com 100% de certeza, de convicção, de que o que eu vou dizer agora é verdade absoluta. Se Cristo for o Senhor na totalidade da sua vida, você vai experimentar a vida plena que Ele tem para você.
o que eu vou dizer, eu tenho 100% de certeza de que é uma verdade absoluta. Se Cristo for o Senhor da totalidade da sua vida, você experimentará a vida plena que Ele tem para você. Amém? Não tenha medo. Você já se comprometeu demais. Dá um passo agora para frente. Não dê mais um passo para trás. Dá um passo para frente.